Graça e paz, povo de Deus. Vamos dialogar hoje sobre o anjo de Apocalipse 18 traz união, uma afirmativa, né? Seja bem-vindo aí ao canal, você que está nos assistindo agora, seja bem-vindo. Creio que você vai ter um grande aprendizado aqui. Todos nós, né? Teremos um grande aprendizado sobre este assunto. Por que este assunto? Existem pelo menos dois movimentos. Um movimento chamado Igreja Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma, que diz que é o anjo da Apocalipse 18, que eles estão fazendo o trabalho do anjo da Apocalipse 18. E tem um outro movimento chamado Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas Sétimo Dia, Movimento de Reforma, também que eles afirmam que estão fazendo a obra do anjo da Apocalipse 18, ou seja, eles são o quarto anjo, nem chamam de Apocalipse 18, chamam o quarto anjo. E nós vamos analisar aqui se existe base, né, bíblica e dentro dos escritos do Espírito Profecia para eles afirmarem o que eles afirmam, né? Vamos lá, vamos para o texto. O texto está em Apocalipse, vocês estão vendo aí Apocalipse 18, 1 a 4, eu gostaria de ler o texto, você pode acompanhar também aí. Apocalipse 18, 1 a 4 diz assim: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. O verso 3 diz assim: Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Aí no versículo 4, João vai dizer: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Interessante, o texto bíblico fala de um anjo. Esse anjo, ele desce e ele se une com o terceiro anjo. Ele ilumina a terra com a glória de Deus, o texto bíblico fala. Ele proclama a queda de Babilônia e ele faz um convite no verso 4. Sai dela, povo meu. Ou seja, quem está em Babilônia, ele faz um convite para que as pessoas saiam de Babilônia e se unam ao povo verdadeiro. Agora, quando a gente analisa o que Ellen White escreveu, é interessante. Exemplo, esse texto que está no livro Primeiros Escritos, a página 277. Eu coloquei o título aí para esse texto, assim: o anjo de Apocalipse 18 se une ao terceiro anjo. De fato, ele se une. Olha o texto. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo. Veja, observe bem, irmãos. Esse anjo vem se unir com o terceiro anjo. Ele traz unidade. Ele não traz desunião. Ele não vem causar dissensão, mas ele vem se unir com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Está aí, primeiro escrito, página 277. Tem um outro texto que está no Grande Conflito, a página 611, diz assim: O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com sua glória. Observem, que eu coloquei até em negrito, o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo. Então, ele vem se unir. Ele não vem trazer desunião, dissensão, briga. Não. O objetivo do anjo, do Apocalipse 18, é se unir com o terceiro anjo, dar força à mensagem e iluminar a terra com a glória de Deus. Deve iluminar a terra toda com sua glória. Prediz com isso uma obra de extensão mundial. Interessante isso, né? A obra do anjo de Apocalipse 18 é uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. É algo assim, irmãos, é algo poderoso.
é algo que vai abalar o mundo, né? E a gente entende que isso aqui vai ocorrer com o derramamento do Espírito Santo. Bem, então, o anjo de Apocalipse 18, o que nós analisamos até agora, ele traz união, ele traz unidade, ele se une com o terceiro anjo. Aí eu coloquei esse texto para nos ajudar mais nessa reflexão. Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 192. Observem bem. A irmã Mate diz assim: não tenho nenhum tempo específico do que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Interessante, né? O anjo vem se unir na conclusão da obra para este mundo. Aí ela diz: minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Interessante. Repito aqui essa parte que eu coloquei em negrito: quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo. Então, o anjo de Apocalipse 18, isso é importante, ele vem se unir com o terceiro anjo. Isso é importante, irmãos. Ele não vem criar problemas, ele não vem trazer dissensão, ele não vem trazer separação, ele traz unidade. É isso que o texto diz. Agora, esse texto aqui, eu coloquei essa pergunta: o terceiro anjo representa a obra de quem? Aí está em Testemunho Seleto, volume 2, a página 169, diz assim: o terceiro anjo a voar pelo meio do céu e anunciando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, representa a nossa obra. Quando a irmã Mate diz assim, representa a nossa obra, isso ela escreveu, veja a data aí, eu coloquei aqui, ó, no final, 1885. Quando ela diz representa a nossa obra, ela estava falando da obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certo? Então, o terceiro anjo a voar pelo meio do céu e anunciando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus representa a nossa obra. E a irmã Mate fazia parte de que obra? Ela era profetisa e ela era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha o que ela diz: a mensagem não perde nada de sua força no voo progressivo do anjo. Ou seja, a mensagem não perde nada no voo progressivo do anjo. Pois João vê crescendo em resistência e poder, até que a terra inteira seja iluminada por sua glória. É interessante isso aqui, eu também coloquei em negrito, por quê? Primeiro, ela diz assim, representa a nossa obra. Depois ela diz assim, a mensagem não perde nada. A mensagem não perde nada de sua força. E depois ela diz, no voo progressivo do anjo. Então, alguns assim falam, eu já ouvi alguém falar assim, não, o terceiro anjo caiu, o terceiro anjo fracassou. Mas a profetisa não fala isso. Ela diz que o voo do anjo ele é progressivo. Inclusive, ela diz também que o terceiro anjo ilumina a terra com a glória de Deus. É interessante, né? Pois João vê crescendo em resistência e poder até que a terra inteira seja iluminada por sua glória. Então, mais uma vez, ela mostra aqui que o terceiro anjo a voar pelo meio do céu, anunciando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, representa a nossa obra, nesse caso, a obra da Igreja Adventista, do sétimo dia. E ela diz que a mensagem não perde nada de sua força no voo progressivo do anjo, pois João veio crescendo em resistência e poder até que a terra inteira seja iluminada por sua glória. Veja que o terceiro anjo também ilumina até a glória de Deus. Então ele não cai, ele não fracassa. O voo do anjo é progressivo. Vamos avante aqui, irmãos. Agora, o anjo, que esses dois movimentos que eu já mencionei, tanto o movimento... depois eu vou explicar direitinho essa questão dos dois movimentos, porque era um só e depois eles se dividiram. Mas eu estou aqui separando, e depois eu vou ter que falar assim, para poder fazer uma distinção. Um grupo
foi liderado por um senhor chamado Carlos Kozel, e o outro grupo foi liderado por um senhor chamado Demetrio Nicolici. Então, todos os dois grupos, eles dizem que representam o anjo do Apocalipse 18, ou eles fazem a obra do anjo do Apocalipse 18. Mas eu coloquei aqui anjo desunido, na interrogação, né? O anjo do Apocalipse 18 vem se unir ao terceiro anjo, como nós já analisamos nos textos anteriores, e fazer uma obra unida, não uma obra de separação, como fazem os reformistas, infelizmente. E eu falo isso com muita tristeza, sinceramente, porque eu sei que tem muitos irmãos sinceros nos dois movimentos. Eu tenho amigos nesses dois movimentos, mas assim, como organização, a obra que eles fazem é uma obra de separação, infelizmente, né? Então, que estão organizados independentes da Igreja Adventista do sétimo dia e andam brigando entre si, ou seja, eles estão separados entre eles mesmos e, além disso, eles acusam a Igreja Adventista, que eu posso, em um outro momento, falar sobre essa questão, que eles dizem que a Igreja Adventista é Babilônia. Então, além deles acusarem a Igreja Adventista, eles andam brigando entre si. Então, a gente fica perguntando, que anjo desunido é esse? Sendo que está escrito que o anjo traz unidade, que o anjo traz união, que o anjo se une ao terceiro anjo. Vejamos. Outro comentário. Os reformistas, eles estão em desunião desde quando eles se separaram em 1951. Isso aqui é um outro assunto que a gente pode estudar, a separação que ocorreu dentro da Igreja da Reforma em 1951, formando assim duas conferências gerais da Reforma. Uma reforma que eles intitulam de 14 ou 15, né? E a outra que é a reforma de 51, que surgiu aqui nessa cisão na Holanda, no ano de 1951. Eles tiveram uma conferência geral e eles se dividiram nesta época aqui. E uma acusa a outra. Ou seja, uma reforma, aqui se separou em 51, acusa a outra. Ou seja, eles andam assim, em pé de guerra, em pé de desunião o tempo todo. Uma acusa a outra, de vez em quando tentam a união, mas sempre termina em brigas e mais divisões. E todas dizem ser o anjo do Apocalipse 18. Assim, com todo respeito aos irmãos que acreditam, os irmãos da Reforma que estão me assistindo agora, querido irmão, eu gostaria que você não levasse assim para o lado pessoal, e eu respeito a sua fé, eu respeito a sua crença, mas eu estou mostrando aqui que essa crença, ela não tem embasamento nem bíblico, nem nos escritos da profeta. Não existe. Porque como nós lemos, o anjo vem trazer uma obra de unidade. O anjo vem se unir com o terceiro anjo para proclamar a mensagem com mais poder. E o movimento de reforma surgiu com brigas e dissensões. Dentro da Igreja Adventista, eles surgiram assim. Depois, em 1951, eles se separam e formam duas organizações. Aí eles têm agora duas conferências gerais. E todas dizem ser o anjo do Apocalipse 18. Todas dizem que é o quarto anjo. Então, não tem, assim, com toda sinceridade, com todo respeito aos irmãos que pertencem aos dois movimentos, não existe, irmãos, embasamento para isso, sabe? Não existe, não. Aí eu coloquei anjo de duas cabeças, porque, veja só, eu coloquei para ilustrar justamente isso, que em 1951 houve a separação lá na Holanda. Eram 25 delegados da Igreja da Reforma, estavam reunidos lá para decidirem assuntos com respeito a eles mesmos. E aí houve uma cisão. Em um determinado momento, um grupo saiu da reunião, eram 25 delegados, saíram 11
delegados e ficaram 14. E aí agora, os 11 lá elegeram um presidente e os que ficaram, os 14, também elegeram outro presidente. Então ficaram agora 2 igrejas. E todas duas dizendo ser o anjo de Apocalipse 18. Então, aí, por isso que vem a pergunta, anjo de 2 cabeças? Não tem condições, né? Bem, um outro comentário. Em 1951, aí eu reforço o comentário que eu fiz, em uma conferência geral na Reforma na Holanda, ela se dividiu em 2 igrejas com as mesmas doutrinas. Isso aqui é importante. Porque os princípios de fé das 2 reformas são os mesmos, não mudou. As doutrinas são as mesmas. E por que eles andam divididos? E por que eles não se unem? Essa é uma pergunta importante. Eu já fui pastor da Igreja da Reforma, da Sociedade Missionária Internacional, dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E em 1993, eu participei de uma conferência geral da Igreja da Reforma lá no Equador, em Quito. E um dos assuntos em pauta era a unificação. Era a unificação das 2 igrejas, das 2 reformas. Mas só que discutiram, e no fim foi mais divisões. Não aconteceu a união. Então, eu sempre falo assim para alguns irmãos, tem o grupo de Kozel, que é liderado por Kozel, porque lá em 51 ficou um grupo liderado por Kozel e um grupo liderado por Nicolice. Esse grupo liderado por Kozel eram 14 delegados com ele. E o grupo liderado por Nicolice eram 11 delegados com ele. E cada um se organizou, fez a sua igreja. Assim, elegeram o presidente e, por coincidência, o grupo liderado por Kozel elegeu Kozel como presidente. E o grupo liderado por Nicolice, apesar que aqui foi até lançado sorte, que é um outro assunto que a gente tem que analisar, eles não foi nem uma eleição, eles colocaram um papelzinho lá e jogaram para cima e escolheram o nome de Nicolice para ser o presidente da igreja deles. Aqui foi lançado sorte. Alguns nem sabem dessa história, mas quem lê a ata da Conferência Geral de 1951 vai encontrar isso que eu estou falando, tá certo? Vamos lá. Então, o grupo de Kozel e o grupo de Nicolice, todos 2 querem representar o anjo de Apocalipse 18. Todos 2 acham que é o anjo de Apocalipse 18. E vem a pergunta, quem é o 4º anjo mesmo? Na realidade, irmãos, com toda a sinceridade, mais uma vez eu me refiro aos irmãos do Movimento de Reforma, eu tenho respeito muito grande por todos vocês, mas assim, como ponto doutrinário, e aqui é mais escatológico, né? Não tem base, irmãos, nenhuma, para vocês, ou para a Igreja da Reforma, representar ou ser representada pelo anjo de Apocalipse 18 e dizer que é o 4º anjo. Bem, aí eu falei de espírito de desunião. Observem bem, desde o surgimento da Igreja da Reforma, que a Igreja da Reforma ela surgiu lá em 1915, por aí. Eles têm como característica o espírito de desunião. Quando eu falo aqui do surgimento, isso aqui é outro estudo também que a gente precisa fazer, porque aqui não dá, senão fica muito longo aqui esse estudo. Só a separação lá em 14, como foi? Porque eles contam a história, mas não contam toda a história. Esse é o problema. Eles não contam toda a história. Então, eles surgiram lá em 14/15, mas tem como característica espírito de desunião. Mesmo lá em 14 já foi com esse espírito. Se não vejamos agora algumas declarações contidas no livro A Mão de Deus na Sua Obra e na Direção do Seu Povo. Esse livro é intitulado Livro do Pecado. Esse livro foi escrito por Demétrio Nicolice, que foi secretário da Reforma, que surgiu em 14/15, e ele foi presidente da Reforma, que surgiu em 51. Onde o mesmo mostra claramente a desunião dos reformistas. Ou seja, esse livro não foi a Igreja Adventista que escreveu. Foi o Demétrio Nicolice que escreveu esse livro, dizendo de toda a problemática de 14 até 1951, dentro da Reforma.
Na visão dele, a partir de 51 aqui, a reforma melhorou. Mas a de 14 a 51 foi problema. Então, mas esse é o espírito de desunião que impera dentro da igreja da reforma, das duas reformas, dos dois movimentos de reforma, como eu já mencionei. Esse aqui é o livro. Eu tenho esse livro. Eu coloquei aí, tirei uma foto, coloquei aí para vocês verem a mão de Deus na sua obra e na direção do seu povo. O livro do pecado foi intitulado, o livro do pecado, repito, esse livro foi escrito por Demétrio Nicolice, líder da reforma, não foi a Igreja Adventista que inventou, não foi a Igreja Adventista que fez esse livro, foram eles mesmos. Né? Então, o que está escrito aqui provém de líderes da reforma e não da Igreja Adventista. E isso mostra a desunião entre eles. E isso demonstra que eles jamais podem fazer a obra do anjo de Apocalipse 18, de maneira hipótese alguma. Bem, observe bem o que está nesse livro, viu? Na página 20. Brigas no quarto anjo, eu coloquei essa pergunta, né? Se eles dizem que é o quarto anjo, porque eles dizem que é o quarto anjo, porque é o primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo, aí diz que o anjo de Apocalipse 18 é o quarto anjo. Então, brigas no quarto anjo, o quarto anjo anda brigando? Seria uma pergunta, né? Olha o que está escrito nesse livro da Igreja da Reforma. Os filhos do irmão Velp brigaram com o irmão Kais Spanknop e tomaram a obra nas suas mãos na América do Norte. Veja, brigas para tomar a obra na mão, para cada um controlar a questão da igreja, né? Aí diz, ninguém podia se opor, pois o pai era o presidente da Conferência Geral. O irmão Spanknop, como secretário do pai, Velp, foi deposto. Então, é isso que eles dizem no livro deles, a página 20, a mão de Deus na sua obra, na direção do seu povo. Repito, isso aqui não foi escrito por nenhum pastor adventista. Foi pastores da reforma que escreveram isso aqui. Certo? Agora, vejam aqui, eu coloquei aqui, um trecho de uma carta do filho do irmão Velp. O irmão Velp, esse irmão Velp, ele era líder da Igreja da Reforma e o filho dele escreve a carta. Veja, observe bem, depois vocês vão entender o contexto. Querido pai, muita paz seja com o Senhor. Aí ele cita aqui o texto bíblico, depois ele diz, hoje de manhã recebemos sua carta e o conteúdo nos surpreendeu bastante. Como sabemos, o cargo de tesoureiro foi tirado do Senhor. Olha, aí eles estão brigando agora por tesouraria. Como sabemos, o cargo de tesoureiro foi tirado da mão do Senhor. Esperávamos tudo, menos isto. Veja que essa briga por causa de função. A essas alturas aqui, alguém pode falar assim, pastor, mas na igreja adventista não tem problemas? Tem. Tem problemas. Só que nós não estamos dizendo que nós já somos um movimento reformatório. Que o movimento reformatório profetizado por Ellen White já está acontecendo na igreja. E outra coisa, como as duas igrejas da reforma dizem que é o anjo do Apocalipse 18, ou o quarto anjo, essa briga aqui não poderia ter, porque o anjo de Apocalipse 18 traz unidade, como nós já lemos aí, né, os textos. Bem, na continuação da carta, o irmão Mas é um dos mais perigosos ladrões que jamais tivemos entre nós. Isso aqui é muito duro, irmãos. É muito triste até ler isso aqui, porque eles falando que os irmãos lá, porque ele é líder, aqui o Maas era líder deles. Aí ele fala assim, o irmão Maas é um dos mais perigosos ladrões, quer dizer, ladrões, coloca no plural, quer dizer que tinha mais de um, que jamais tivemos entre nós. Ele mesmo dizendo aqui, a reforma dizendo dela mesma. A igreja da reforma, que você, meu irmão, minha irmã, faz parte. É eles que estão dizendo isso, não é a igreja adventista, não sou eu que estou dizendo. É o que eles escreveram. Agora veja o que eles escreveram mais. No mesmo livro. Nossa organização é 10 vezes pior do que a igreja grande. Sabe que igreja grande que eles estão dizendo aqui? Ele chama a igreja adventista de igreja grande.
Mas eles reconhecem aqui que a organização deles é 10 vezes pior do que a igreja adventista. E aí ele fala assim, nós reconhecemos ser cristãos. Veja o irmão Velpe, segue o mesmo caminho dos outros que os outros seguiram. Ele tem uma raiz de amargura em seu coração. Então, veja a problemática, queridos irmãos, a problemática do movimento de reforma. Os dois, agora me refiro aos dois, tanto o liderado por Carlos Kozel, quanto o liderado por Demetrio Nicolici. Que o Demetrio Nicolici escreveu esse livro e colocou tudo isso em evidência, dizendo a problemática que existia na Igreja da Reforma. Aí você diz, mas por que você está trazendo isso? Porque é justamente para mostrar que a obra do Anjo do Apocalipse 18 é uma obra que traz unidade. Não é uma obra que traz desunião, desavença. E vejam, desde que eles se separaram, que eu já falei desde o início, eles surgiram com problemática. E continuaram brigando entre eles. E até hoje continuam assim. Bem, agora, deixa eu falar algo para vocês. Aqui André Lavric briga com Demetrio Nicolici. Talvez para alguns, mas rapaz, eu nunca ouvi falar nem em André Lavric, nunca ouvi falar em Demetrio Nicolici, mas faz parte da história do movimento de reforma. Observe bem, André Lavric, que em 1951 ficou como vice-presidente da reforma, porque na separação em 51, esse André Lavric, ele ficou do lado de Kozel. Melhor dizendo, ficou do lado de Nicolici. Porque saiu Nicolici mais 10, foram 11, e Kozel ficou, contando com ele 14. E esse André Lavric acompanhou o Demetrio Nicolici, que foi eleito por sorte, que é outro assunto que nós devemos estudar. Que isso não está certo e não tem base nenhuma para eleger por sorte, né? Então, André Lavric, em 1951, ficou como vice-presidente da reforma, depois chamou Nicolici, que ficou como presidente na separação 51, de rebelde, de bode emissário, o mais culpado de todas as rebeliões. Ou seja, observe bem como é o problema aqui. O André Lavric, na separação em 51, ele ficou sendo vice-presidente desse movimento, liderado por Nicolici. Depois, André Lavric e Demetrio Nicolici brigam. E aí, o André Lavric diz que o Nicolici era rebelde. E aí, é muito forte o que ele fala, eu não sei como é que entre eles falaram isso, o bode emissário. O bode emissário, a gente sabe, é o bode Azazel, que vai lá no milênio, vai morrer lá no deserto. E ele fala, o bode emissário, chama o pastor, o presidente lá deles, de bode emissário, o mais culpado de todas as rebeliões. Aí ele diz, não, isso é rebelião. Porque a essas alturas, Nicolici já queria fundar outro movimento. Esse era o problema. É muito triste isso, né? Sinceramente. Bem, veja a transcrição da carta na íntegra de Lavric para Nicolici. Olha só. Prezado irmão Cânio, aí ele saúde e paz do Senhor lhe deseja. Está em Romanos 8, 35 e 39. Esta semana lhe escrevi, e creio que esteja nas suas mãos, a minha última carta. Hoje torno a escrever-lhe, visto que já estou com passagem comprada e dia marcada para deixar Sacramento, dia 1º de junho, em direção a Frankfurt, via Nova York. Espero encontrar o irmão Bay e fazer uma visita lá, na Alemanha, e se Deus quiser. E lá conversar lá sobre a questão lá da Igreja da Reforma. Aí ele disse, e se puder convencer o de Espírito e convocar uma conferência geral para ajustamento, aí ele diz, Nicolici, porém, deve ser está fora do ajuste. Ele é o bode emissário, mais culpado de todos os assuntos, de todas as rebeliões. Aí assina André Lavric. Bem, aqui é a carta. Aqui está a carta. Aqui está a cópia do André Lavric, uma foto, né, do André Lavric. Ele que escreveu essa carta. Eu tenho uma cópia dessa carta.
Eu escaneei e coloquei aqui nesse estudo. Então, é muito triste isso, tudo que aconteceu na Igreja da Reforma, e eles dizerem que é o anjo do Apocalipse 18, que é o quarto anjo. Não tem embasamento nenhum. Outra coisa, olha o que a irmã Mate fala sobre esses movimentos. No livro Testemunho Seleto, volume 3, página 406. Os movimentos esporádicos, agitados de alguns que pretendem ser cristãos, são bem representados pelo trabalho de cavalos fortes, mas não adestrados. Eita, aqui é texto pesado, né? Quando um puxa para frente, o outro puxa para trás. E a voz de seu guia, um se precipita para adiante e o outro fica imóvel. Se os homens não agirem em harmonia na grande e importante obra para esse tempo, haverá confusão. Veja, esse trabalho que a Reforma faz, os dois movimentos, tanto o grupo de Nicolice como o grupo do Carlos Kozel, liderado por Carlos Kozel, eles fazem esse trabalho aqui, de brigas, de intrigas, e dizendo que é o anjo da Apocalipse 18, dizendo que é o quarto anjo. E a irmã Mate diz que é o quê? São movimentos esporádicos, agitados de alguns que pretendem ser cristãos. São cavalos fortes, mas não adestrados. Quando um puxa para a frente, o outro puxa para trás. É isso que acontece. Tentam se unir, irmãos. Já tentaram 3 vezes a unificação. Nunca se unem. Por quê? Por causa do poder. Não é por causa de doutrina. Porque as doutrinas são as mesmas. Os princípios de fé são os mesmos. Bem, cavalos não adestrados. Eu coloquei aí só para ilustrar, né? Aí a irmã White diz, os movimentos esporádicos, agitados de alguns que pretendem ser cristãos, e são bem representados pelo trabalho de cavalos fortes, mas não adestrados. Quando um puxa para a frente, outro puxa para trás. É o caso desses movimentos dissidentes aí, do grupo liderado por Nicolice e o outro grupo liderado por Carlos Kozel. Eu leio aqui mais uma vez um texto, primeiro escrito, página 277. Observe o texto. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo. Veja, o anjo de Apocalipse 18, ele une sua voz com o terceiro anjo e dá poder e força à sua mensagem. Certo? Primeiro escrito, página 277. Agora, observe o comentário que eu coloquei aqui. A Reforma não tem união, vive brigando. Brigam por causa de copinhos, sabia? Na Santa Ceia, eles brigam por causa de copinhos, porque alguns acham que tem que ser um cálice único para a ceia. Aí eles já têm brigado por causa de copinhos, porque uns que acham que deve servir nos copinhos, a ceia, e outros acham que é no cálice para todos participarem. Já tentaram se unir várias vezes, mas não se unem. E em 93 eu participei dessa reunião. Será por quê? Se todos têm a mesma doutrina e todos querem ser o anjo de Apocalipse 18. Então, não existe embasamento. E eu quero concluir essa palestra aqui, irmãos, com a mesma indagação. Reforma, anjo de Apocalipse 18? Como pode uma igreja como essa representar a obra do anjo de Apocalipse 18? Não tem condições, nenhuma condição. Nenhuma, meu irmão, minha irmã. Então, assim, eu repito, eu tenho uma consideração por todos os irmãos da Igreja da Reforma, respeito todos, e creio que muita gente sincera mesmo, e fiel a Deus, eu creio nisso, entendeu? Agora, como organização, não tem condições de representar o anjo do Apocalipse 18 ou fazer a obra do anjo do Apocalipse 18. Como eles dizem, nós somos o anjo do Apocalipse 18, nós estamos fazendo a obra do quarto anjo. Não, irmãos, com essas brigas, com essas confusões, não tem condições nenhuma. Eu vou ficando por aqui, mas eu peço que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã que está assistindo aí, te agradeço por ficar comigo até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, pode fazer o seu comentário, não tem nenhum problema. E assim, repito, isso aqui, essa palestra aqui, não é para desafiar, não é para denegrir, o objetivo não é esse. O objetivo é esclarecer.
esclarecer para muitos irmãos que estão nesses movimentos e não sabiam disso. E agora ficam sabendo da história, o que aconteceu, e que a Igreja da Reforma, apesar que tem muitos reformistas que nem acreditam mais que a Igreja da Reforma é o anjo da Apocalipse 18. A gente também sabe disso, né? Mas que Deus abençoe a você, a sua família, dê a paz, dê a graça, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.